Eu acho que essas palestras iniciais que a gente vem dando aqui, elas são uma base, um suporte para a gente compreender temas mais metafísicos que vêm numa segunda etapa, né? O domínio da Amazofia é uma coisa que não se tem de uma hora para outra. Eu procuro em cada palestra sempre retomar alguns aspectos de coisas que já foram tratadas para que isso vá se consolidando. É uma cosmogonia inteirinha. Eu realmente, inclusive, não conheço nenhuma teoria geral tão abrangente que possa abraçar uma linha tão grande de fenômenos e fatos históricos enfim, conhecimentos que as escolas iniciáticas vêm tratando há tanto tempo. E de uma maneira incrivelmente simples, porque os sistemas herméticos, muito simbólicos, eles acabam, enfim, complicando muito mais do que explicando. Eu gosto de ter um entendimento racional das coisas e eu acho que o modelo amazófico é muito interessante nesse sentido. O trabalho é feito através de um grupo de espaciais que eles se denominam Ors e Naran. Isso é um mantra que denomina uma equipe do espaço. Eles são baseados em 3 planetas: o planeta Dumo, o planeta Sara e o planeta Tiso. Sara é pequenininho, Tiso é médio e Dumo é um planeta realmente meio gigante. E todos eles ligados a uma estrela que aqui na Terra é conhecido com o nome de Aldebaran. Aldebaran, que é a estrela alfa, quer dizer, a maior estrela da constelação do Touro, né? Nas canalizações, eles não se referem ao nome correto de Aldebaran para eles. Eles usam a palavra Aldebaran mesmo, que é o termo usado pela nossa astronomia, né? Aldebaran, alfa da constelação do Touro. Então, desses 3 planetas aqui, por alguma razão, e não se sabe exatamente porquê, nasce uma missão, né? Essa missão Ors-Naran, e com uma finalidade, porque essa palavra Ors é o nome que eles dão ao nosso Sol. E isso aqui quer dizer, tem que se ler assim, ó, Iná Aran, que quer dizer viagem de paz ao mundo de Ors, mas não a paz da ausência de guerra, a paz no sentido do esclarecimento, a paz decorrente do esclarecimento, aquela paz que os indivíduos conquistam na medida que têm uma outra compreensão da realidade. Então, esses camaradas resolveram, enfim, se organizar dessa maneira. Eu digo camaradas, porque, na verdade, o leque de criaturas que integra essa missão Ors-Naran é bastante grande. Eles têm desde criaturas assim desse nosso tipo mesmo, né? Até aquelas criaturinhas, né? Aquelas criaturinhas de olhos grandes e cabeças assim, os Dinas. Eles têm, portanto, uma variedade de origens distintas, a gente do espaço, enfim, eles aglutinam criaturas muito distintas, inclusive seres que não têm corpo físico, e formam uma coxa de retalho complicada da gente entender. Houve uma época que eu me interessei muito por destrinchar Ors-Naran, mas chegou uma hora de desistir. Falei, esse capítulo de eu cuido disso, que é muito enrolado. A gente vai... Algumas coisas que eu abandonei e vim retomar muito tempo depois. Mas houve uma época que eu tinha uma curiosidade enorme para entender Ors-Naran, porque havia umas coisas que realmente é difícil da gente entender. Quando a gente imagina uma missão a um outro planeta, a gente costuma seguir os conceitos hollywoodianos, né? O que o cinema nos propõe como ficção. Aquela história de montar uma caravana de naves com equipamentos e ir para aquele mundo. As coisas não são bem assim no espaço. As coisas têm natureza diferente, eles agem de uma maneira diferente, embora também tenham equipes como nós temos aqui na Terra, em qualquer missão de investigação, de apoio, etc. Quer dizer, eles também têm naves, eles constroem bases subterrâneas na Terra, bases hiperfísicas na Terra paralela, em Amala, e também fora do nosso planeta. Tudo com a mesma finalidade, esclarecer a humanidade. A perspectiva é meio de resgate de um conhecimento que foi se perdendo. Portanto, eles não estão propriamente trazendo alguma coisa de novo. Eles estão tentando despertar na gente
uma lembrança ou um conhecimento remoto, muito antigo, e que está codificado de uma maneira inadequada, isto é, ficou prisioneiro das nossas estruturas de entendimento de acordo com a maneira como foram ensinadas no passado. Então não tem exatamente como trazer esse conhecimento para o presente, a não ser através de uma nova nomenclatura, de um novo entendimento, de uma outra visão, porque afinal de contas nós estamos numa época completamente distinta da época na qual chegamos aqui, enfim, originalmente, com esse conhecimento original. A humanidade, portanto, assim, em grandes pinceladas, ela veio para cá com uma ciência muito elaborada, avançada, e que depois se perdeu por causa de um acidente. Vocês já ouviram, eu contei um pouco dessa história aqui, torou uma rocha, e depois de um longo tempo de quarentena, eles reiniciam em um trabalho de despertamento da humanidade novamente, o resgate da memória perdida. E eles contam que nós já resgatamos pelo menos do ponto de vista genético, biológico, etc., etc., nós já temos condições de voltar ao entendimento original, mas que é necessário estímulos adequados, e é isso justamente que Orsinaran faz. É uma missão que tem, inclusive, gente como nós, qualquer um de nós aqui, fisicamente, mas que não tem consciência de que participa da missão. Por exemplo, tem muita gente que nem sabe que faz parte de Orsinaran. Eu imagino que isso funcione como uma rede de consciências, né? É muito curioso. Às vezes eles atuam em poucos indivíduos e através desses indivíduos, como eles são conectados numa rede de consciência, começa a disseminar questionamentos no mundo inteiro. Depois seguem indícios de resposta, né? É uma coisa muito louca. Eles, não é bem como, portanto, como a gente costuma trabalhar aqui na Terra. Agora, o que tem a ver isso aqui com a história da Terra é que grande parte da humanidade, os chamados Omaras, são criaturas que, quando vieram do seu universo de origem, eles receberam 7 sistemas solares para se estabelecer. Um dos sistemas solares, quer dizer, o primeiro que eles elegeram para iniciar o processo de reacomodação e de evolução, é esse sistema aqui, onde nós estamos. Mas eles ganharam outros 6, onde eles montaram colônias à espera dos resultados terrestres. Como a experiência terrestre sofreu um abalo muito grande, essas outras colônias ficaram numa espécie de compasso de espera, aguardando que a humanidade de alguma forma dê certo, complete o seu ciclo de resgate, de entendimento, para aí então eles distribuírem os progressos que foram feitos aqui nessas outras 6 colônias de Omaras. Uma das outras 6 colônias justamente fica na estrela, são esses planetas aqui da estrela de Aldebaran Alfa, da constelação do Touro. Talvez seja nessa época, portanto, a origem mais remota da humanidade, muito antes dela estar aqui, inclusive, foi que eles ficaram sabendo desse projeto, né? Eu imagino que essa seja mais ou menos a ligação. A criatura mais vamos dizer assim, eu não chamaria mais poderosa, mas uma criatura mais elaborada espiritualmente, desse grupo aqui, ele chama-se Tsarim. Tem muitas manifestações. Uma delas é o trabalho que é a Mabi Isa, né? Mabi Isa. Esse nome aqui é o nome que Tsarim teve quando viveu numa região muito antiga da Índia, quando ainda não era Índia, mas naquela região. Então, naquela época ele teve esse nome, Mabi Isa, que ele usa até hoje para muitas das comunicações dele. O nome correto dele para essa missão, Orsinaran, é Tsarim. Tem outros, mas enfim, não vem ao caso. Mas esse é o, vamos dizer assim, seria a figura mestra, central dessa coisa toda. Ele é ligado a Sara, né? Ele tem uma vinculação muito forte. Eu não sei se é a origem dele, mas de qualquer forma, esse planeta Sara tem muito a ver com Mabi Isa. Bom, essa introdução serve para vocês verem sempre mais um ou outro elemento de onde é que vem esse material todo, né? Quero dizer também que a missão Orsinaran trabalha desde o início dela, e ela tem muitos e muitos séculos de existência. Eles estão há mais de 3.000 anos na Terra, no nosso sistema de calendário, né? Eles trabalham muito com o mais primitivo e natural dos recursos de comunicação que existem. É o chamado recurso mediúnico. Portanto, eles, auxiliados por equipes de seres não físicos e de desencarnados, inclusive,
eles podem se manifestar mediunicamente através do espiritismo kardecista, da Umbanda, como vocês preferirem. Portanto, eles têm essa capacidade, eles operam fora de seus corpos físicos com muita naturalidade, com muita consciência, e se valem de equipamentos que nós nem fazemos ideia exatamente como são, para transferir informações. Eles fazem sempre, encontram maneiras adequadas de serem aceitos por nós, porque a maior dificuldade nossa é justamente essa. E num segundo momento dessa nossa abordagem inicial, eu vou me lembrar da história de um deles, o Tsarimã, que é o Hamaradid. Ele conta uma história muito interessante, que um discípulo chegou para o mestre e disse assim: puxa, mestre, hoje eu tomei consciência de que eu sou muito ignorante, né? Nossa, eu sou ignorante sobre muita coisa. O mestre, que bom, né? E aí ele continuou: mas puxa vida, mestre, como é que eu faço para deixar de ser tão ignorante? Aí o mestre perguntou: mas puxa vida. Não, ele continuou se lamentando sobre a ignorância dele. E o mestre falou: poxa, mas você também sabe de muita coisa já. Ele disse: não, é verdade, sei de muita coisa, mas mestre, eu gostaria muito de, resolver esse problema dessa ignorância que está demais. Ele disse: o que eu devo fazer, mestre? Ele disse: olha, pegue todas as coisas que você sabe e jogue fora. Essas coisas são sempre surpreendentes na resposta, principalmente Hamaradid. Hamaradid é um nome, vocês sabem que Didi é uma palavra que quer dizer irmão, né? Num dos milhares de dialetos, aliás, em vários dialetos hindus, Didi quer dizer irmão. Então, Hamaradid é irmão Hamara, né? E Hamara é caminhante, andante, cara que fica perambulando. Ele viveu assim na Índia durante praticamente a vida inteira. Ele era criança quando começou a andar. O pai dele, ele só vivia com o pai, ele morreu, e ele continuou andando e pregando. Ele era muito respeitado em muitos povoados e vilarejos, onde ele levava a notícia, o ensinamento do mestre dos mestres, como ele falava. Ele nunca deu o nome desse mestre, ele sempre falava do mestre dos mestres. E Hamaradid é um grande contador de histórias, ele pregava sempre contando histórias. A gente vai tratar hoje de coisas assim, talvez seja o mais trabalhoso dos capítulos da Amazofia, pelo menos para mim. Eu passei muitos anos organizando esse material, porque as canalizações eram complexas, não eram lógicas, no sentido de que fácil de entender, era um quebra-cabeça realmente bem complicado. Mas, à medida que eu ia largando para pegar depois, e à medida que eu surgiram perguntas nos auditórios, eu fui compreendendo coisas, e fui indo até que eu criei esse modelo que eu vou utilizar para ensinar a vocês sobre quem somos nós, as criaturas humanas, os Ramanas, o reino semente. Né? É um capítulo fundamental, porque eu acho que a gente passa a entender um monte de coisa da visão que os espaciais têm na realidade, entendendo quem somos nós, a nossa intimidade espiritual e não espiritual. E eu vou me valer de um esquema básico que a gente vem trabalhando aqui, que eu uso com frequência, vocês já conhecem, que é aquele modelo esquemático de um universo qualquer, né? Em todos os sistemas, sempre com aquela mesma ideia. Há um ponto, né, de onde tudo vem e para onde tudo converge, né? Isso aqui como um contínuo, né? Esse circuito é um circuito super importante. Primeiro porque ele representa graficamente um princípio tão simples da gente entender, mesmo filosoficamente, né? De que as coisas derivam tudo de um só lugar, continuamente fluem para aquele mesmo lugar, realizando uma trajetória. Então isso aqui tanto vale para um modelo de universo, como também representa, de uma maneira bastante abstrata, uma criatura qualquer. Porque todos nós, como qualquer outra criatura, nós estamos continuamente partindo de um lugar, realizando um grande circuito e voltando a esse mesmo lugar. Não como um pontinho que viaja, né? Na verdade, as criaturas todas, quaisquer que elas sejam, humanos, árvores, animais, corpos celestes, átomos, etc., todos eles podem ser representados por esse contínuo. Nós somos uma linha, nós não somos um ponto que caminha ao longo dessa linha. Nós somos a linha, né? Portanto, todos nós que estamos aqui, né, podemos ter uma compreensão em relação a nós. Nós não somos um pontinho que está em cima do planeta Terra, entre bilhões de galáxias. Bom,
nós somos o ponto que parte e retorna. Na verdade, nós somos uma linha. O que caminha por essa linha, na verdade, é, vamos dizer assim, um aglomerado consciencial mais denso, um nódulo de consciência. Porque nós todos, como todas as criaturas, não passamos de consciência pura. Tudo o que há. A menor unidade cósmica que fabrica e constrói tudo, né? Os ETs chamam de Iona. Nós já estudamos isso aqui. Essa palavrinha também é uma palavra complexa. Eu vou usar a cor preta que eu acho que é melhor. Quer dizer, Ion mais Oona. Né? Separado assim, isso aqui quer dizer eixo, centro, polo, ponto de convergência ou de divergência. Oona quer dizer vivo, ativo, polarizado. Isto aqui não está passivo, que transforma-se, que se transforma. Quando colocado junto, I, Oona, esse conjunto aqui já quer dizer que contém nós poderíamos chamar esotericamente, que contém o verbo, a força da realização, da expressão. Aqui no princípio era o verbo lá, sabe aquela história? Pois é, então isso aqui é para poderíamos chamar um átomo de consciência, ou a única coisa que em realidade existiria, né? Então você pode chamar, se você quiser, gosta da obra de Pietro Baldi, A Grande Síntese, você pode chamar de vórtice de consciência. Consciência. Né? Ou aquilo que tem ciência de si mesmo. Né? Ou, se vocês quiserem, o ser. Né? Isso quer dizer Io-Ona, Iona. É um mantra, naturalmente. Né? Isso aí é o antigo átomo dos gregos, que depois, com o avanço do conhecimento científico, entre aspas, né, o átomo grego foi transformado na partícula atômica da matéria. Né? Esse negócio de núcleo com elétrons. Mas os gregos, na verdade, estavam se referindo, quando usavam a expressão átomo, aquilo que não se divide, que é a unidade primordial de tudo o que existe, a esse átomo, a esse Iona, uma unidade de consciência. Não há outra coisa a não ser ionas. Nós não vamos aqui trabalhar a constituição dos reinos e da realidade. O nosso objetivo hoje é trabalhar especificamente um dos reinos. Né? Se a gente entender que o cosmos, vamos aqui desenhar uma pizza, né? E vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós vamos estudar um gênero específico de criaturas. As criaturas chamadas Ramnas. É o mais completo dos reinos, porque primeiro tem que acontecer esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse, para finalmente este reino se manifestar. Em qualquer universo é o último. Corresponde à semente numa árvore frutífera. Primeiro lá as raízes, não sei o que, o tronco, os galhos, os outros galhos, as flores, os frutos, e dentro do fruto a semente. Então, nós vamos falar do reino semente, Ramnas. Essa palavra quer dizer semente. Ramnas, o reino semente. Então nós não estamos falando de raiz, que é o tempo. Aliás, perdão, é o espaço. Não estaremos falando dos troncos, da flor, de coisa nenhuma. Aqui estão todos os demais reinos. A palavra reino é uma palavra que eu tomo emprestado da teosofia. Ela que também tomou emprestado de outras teorias, inclusive de caráter científico e outras obras metafísicas, porque desde muito tempo já se falava de reino humano, reino dos animais, reino mineral, não é verdade? Então a teosofia também trabalhou com esse conceito, mas eu acabei emprestando também. Os ETs não usam isso daí exatamente com esse sentido, mas o que eles falam é de que tudo que existe pode ser classificado segundo 7 grandes sistemas de consciência. Tá? Eu até prefiro a palavra sistemas de consciência, ou formas distintas de manifestação da consciência. Portanto, isso tudo é uma consciência só, mas que apresenta padrões de organização distintos, que nós chamamos de reinos. Né?
nós vamos falar de uma das formas específicas de manifestação dessa una consciência, que é esse agrupamento aqui de consciências chamado Ramnas, que é a forma ou a fórmula mais complexa e mais completa. Assim como a semente do pé de maçã contém uma árvore inteira que, se plantada, vai dar maçã com sementes também, essa aqui é a semente de um universo também. Portanto, plantado um Ramna em solo fértil, teremos outro universo. E esse nós vamos entender isso. E de uma maneira muito particular, esse reino aí, no momento em que nós estamos, isto é, seres na matéria e sexuados, isto é, polarizados. Vamos compreender como é isso. Vocês vão descobrir prosaicamente, né? Eu vou desenhar aqui em cima. Isso aqui é a coroa de um rei, né? Classicamente as coroas eram representadas assim, normalmente uma bola aqui no meio e duas pedras preciosas aqui. E por que Jesus foi coroado, né, com uma coroa de espinhos? Vocês vão ver que a coroa é um símbolo do reino humano, dos Ramnas, o reino seguinte. Só que é um símbolo perdido completamente, não se sabe. Mas o porquê, vocês hoje vão entender como essa formazinha de coroa clássica, depois foram modificadas, né? A coroa feminina é diferente, né? E outros reis depois adotaram coroas bem mais complexas, mas todas elas têm um simbolismo ligado à própria hierarquia humana, né? Às criaturas humanas no cosmos. Bom, gente, voltando a esse esquema aqui. Como de outras aulas, vocês sabem que a gente divide esse grande caminho aqui em algumas etapas, né? 1, 2, 3, essas 3 etapas superiores, 4, 5, 6 e 7. Notando que essa etapa aqui, 7, é uma única etapa contínua, né? A etapa que faz a curva, né? Vocês notam que esse patamar aqui tem um pedaço aqui e um pedaço lá. Esse aqui também. Todos eles têm, com exceção dessa, né? Ela começa, faz a curva e dá início a esse outro segmento. Então, esses planos aqui, ou vaialas, como chamam os ETs, essa palavra vaiala quer dizer idade. Nós sabemos da nossa tradição religiosa, e Deus no primeiro dia criou isso, tal, no segundo dia criou aquilo, no terceiro aquilo outro, e no domingo ele descansou, né? Outros povos descansam na sexta, outros no sábado, depende se ele é muçulmano, se ele é judeu, mas isso não importa, o fato é que Deus resolveu descansar num determinado dia. Isso é um símbolo disso daqui. Vaialas, é uma palavra esquisita, né? Vaialas. Vaialas quer dizer idades, né? Porque essas estruturas não nascem prontas, né? A criatura humana começa o seu módulo de consciência, né? Constrói esse caminho, que é a sua própria realidade, e ele começa então a fluir. Esse módulo faz esse passeio dentro de si mesmo. É uma coisa que vai indo, quer dizer, ele vence uma primeira etapa aqui, ó. Depois ele passa para essa outra etapa, depois ele vem para outra aqui. Aqui ele passa por um momento muito importante, que é uma fronteira muito interessante. Aí ele entra nesse outro aqui, aqui, aqui. Aqui ele entra aqui, tem um momento muito particular também. E aqui outro que é o momento em que ele sai dessa curva e inicia esse caminho de volta. Aqui, aqui, como se fosse uma coluna vertebral dobrada. Aqui novamente ele vai viver um outro momento tão especial quanto esse, porque ele vai voltar para essa parte de cima, né? Até que finalmente ele chega aqui. Quando o módulo de consciência fundamento chega aqui, ele já espalhou consciência por todo o seu ser, né? Então é como se esse nódulo fosse conhecendo-se a si mesmo, conhecendo sua própria trajetória. Então o ser não é um nódulo. O nódulo de consciência meio que vai atravessando. Vocês podem imaginar um pontinho avançando. Mas à medida que avança, ele vai deixando um rabo grande, né?
Então um ser que esteja num momento qualquer aqui, por exemplo, isso daqui é o passado dele, e isso daqui é o futuro. É onde o nó de consciência ainda vai percorrer. Mas ele é tudo, né? Ele está iluminando. Imagine que o nó de consciência seja um farol, que vai acendendo velas, né, ao longo disso daqui, até que toda essa linha fique iluminada. Essa linha, ou esse grande caminho que é iluminado, tem um nome chamado Édena. Édena. Aqui eu sempre lembro a semelhança com Éden, né? Éden. O jardim do Éden não deixa de ser uma condição em que o ser ilumina-se inteiramente, né? Resgatando a completude de sua existência. Édena é linha existencial, é justamente esse caminho. Agora vamos contar, olha aqui que interessante. 1, né? 2, 3, 4 pedacinhos. Aqui é o 5º pedaço, o 6º, o 7º pedaço, que é o pedaço da curva, 8, 9, pedaço 10, pedaço 11, pedaço 12 e pedaço 13. Sabe por que então que o número 13 é um número iniciático? Muito sério, né? Olha onde é que está o 13 aí, ó. Olha os 12 mais 1 aí, né? Por que são 12 apóstolos, blá, 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 blá. E olha essa história cumprida para nascer, você não imagina, né? São 13 momentos extraordinários. E curiosamente o momento 7, olha o 7 também, como é importante. O momento 7 é um momento que tem uma característica muito particular, né? Porque olha o 6 e o 8, né? O 5 e o 9, o 4 e o 10, o 11 e o 3, o 2 e o 12, o 1 e o 13. Todos eles têm um relacionamento, porque eles pertencem a vaialas distintas, né? Você pode entender também que isso aqui é meio que a queda do anjo, né? A consciência de si, a ascensão do anjo, né? O mensageiro de si mesmo, porque anjo quer dizer mensageiro. Então essa que as religiões sempre falaram na queda do anjo, né? Na verdade é a vinda até os níveis materiais. Vamos estudar de maneira muito particular esse período aqui. Vocês verem a extraordinária riqueza desse tempo aqui. Mas eu vou passar para vocês os mantras desses pedacinhos aqui, porque é interessante vocês conhecerem isso aqui, né? Esse 1 aqui é a Om. Interessante a presença do som Om, né? Tão conhecido das tradições iniciáticas esotéricas, né? Ali, a Om. É o primeiro segmento dessa grande viagem. Aqui chama-se Bi, B-H-I. Legal porque Bi lembra 2 também. Aom Bi Kala. Olha A, B, C. Por isso que é fácil decorar. Vocês vão ver que até o 7º as letras são na mesma ordem do nosso alfabeto arábico. Aom Bi Kala. Aqui é Dara. Só que escreve assim, Daraha. Tem uma partículazinha Ra. Aqui chama-se Elai. Aqui chama-se Fi-Ha. Ra também, a mesma partícula que tem aqui, também tem aqui. Fi-Ha. E aqui é o famoso Ji. O H é depois do I, ao contrário daqui, né? E daqui também. O H é entre as duas letras. Aqui é o Gi. Gi, tudo isso é Gi. Aí vem para cá com outros nomes, que eu divulgo muito pouco, porque esses primeiros nomes todos aqui, até o K, são os nomes das faixas, das vaialas. Mas os segmentos em si tem nomes complementares, que eu vou passar para vocês, fica gravado para as pessoas que querem fazer aprofundamento desses estudos. São nomes que eu uso tão pouco que eu mesmo também não me ocupo de decorá-los. Então, o 8
esse início do retorno aqui, chama-se AE. É um A, um E e um H. Esse aqui chama-se Borã. Borã. Essa etapa da evolução de consciência. Borã. Aqui chama-se KO. Escrito assim, C-A-O-H. K-O. Eu vou tirar a pizza aqui que ela está atrapalhando. Vocês já comeram e tal. Agora não precisa. Aqui chama-se Dian, que eu escrevo assim. Aqui chama-se Elian. E aqui um nome bem diferente, Nanoé. Nanoé. Olha aqui, A, B, C, D, E. Aqui não bate. É a única que não bate. Tá? Mas é bom para quem quer decorar. Então, esses são os 13 segmentos evolutivos. Ou seja, o ser passa, quer dizer, a consciência vive essas etapas com esses nomes estranhos, que é uma terminologia do espaço. Aon, Bi, Kala, Dara, Elai, Fiha, Ji, Aé, Borã, Kaó, Dian, Ilhan, Nanoé. Completa os 13 momentos. Aí depois ele chega lá no ponto de novo, né? Quando ele chega aqui também, ele está num outro momento que recebe o nome que é chamado Ioaras. Ioaras. Essa palavra Ioaras quer dizer novos deuses, deuses sementes, criaturas que podem se transformar em divindades, né? Centros de outros universos. Mas passo também uma outra informação. Essa partícula Ra que vocês encontram aqui, né? Anuncia que esse campo aqui, essa vaiala número 6, você vê, é par, e essa 4 aqui, elas são chamadas etapas ou fases de transição. Eles não são vaialas normais. A normalidade ou a anormalidade consiste no seguinte: esse nível aqui, fim, as criaturas todas são organizadas socialmente, quer dizer, elas formam estruturas. Aqui não. Esse período daqui para cá, as criaturas não passam de vibração. Tudo que existe não tem forma. Nesses campos, tudo é apenas vibração. É um aglomerado vibratório com características próprias. Quer dizer, o ser não se manifesta como individualidades, como nós nos manifestamos, e nem organiza sociedades, não constrói prédios, não tem necessidade de nada dessas coisas. São campos de energias conscientes nesse nível. Então, aqui nesse plano, não há, a não ser um grande vazio. Se você constrói uma nave e viaja nesse plano Firra, você não encontra nenhum obstáculo. É aqui que se viajam a velocidades muitas vezes superiores à da luz. Nesse plano energético, puramente energético, onde nós temos um corpo muito importante, vocês vão ver. Aqui Elai corresponde ao astral, né, do esoterismo. Aqui sim existe organização social. Aqui também, portanto, aqui existem cidades, transportes, edifícios, cidades, planetas, tudo feito nessa dimensão elaiana. Palavra que lembra muito Elohims, né, que vai encontrar na Bíblia. Elohims são os seres que habitam essa dimensão de realidade. Daqui para diante, a gente nem precisa falar de sociedade, porque daqui para diante essas coisas não se manifestam mais. Aqui as criaturas formam verdadeiros feixes de consciência. São infinitas criaturas, né? A partir daqui é que começa a haver uma separação, uma bifurcação. É como se tudo que existisse tem essa parte daqui para lá meio que em comum. Sabe como eu chamo isso? Teoria geral do rolete de cana.
Já ouviram falar do rolete de cana? Não, porque no Nordeste é que é comum a gente encontrar as crianças. No meu tempo, a gente ia nos parques de diversões e a gente recebia umas coisas assim, ó. Era um pedacinho de bambu, eles deixavam um cabinho para a gente segurar e depois eles cortavam com faca o bambu em vários pedacinhos e nas pontinhas eles enfiavam um roletinho de cana de açúcar, né? De açúcar. Então, isso aqui, ó, eu uso isso aqui para explicar que mais ou menos esse negócio, quer dizer, na parte de cima nós somos o cabinho, quer dizer, todas as criaturas estão em comuns. Depois é que começa a haver uma bifurcação e por fim aqui os indivíduos na matéria física, né? O rolete de cana, né? Quer dizer, a coisa vai se abrindo como uma árvore se abre. Porque se você imaginar uma semente plantada, dentro daquela semente em potencial existe um fruto também, não existe? Só que ele não está manifestado. Ali está tudo junto, caule, tronco, folha, flor, está tudo junto naquele pontinho. O fruto só vai aparecer no final da linha, né? Quando desabrocha toda aquela estrutura. Da mesma forma, o universo é igual, é semelhante. Nós podemos fazer essa analogia perfeitamente, né? Por isso que eu brinco com a história do rolete de canas. Quando eu dou aula para crianças, eu explico as coisas usando esse tipo de recurso. Bom, o que é importante também a gente falar aqui? Coisas que nós já tratamos em outras oportunidades, mas que é bom recordar, porque eu vejo inclusive que tem pessoas novas aqui, tentando entender como é que os ETs explicam, enfim, todas as criaturas, né? A existência das criaturas todas. É o seguinte, eles dizem, se vocês entenderem isso aqui como um universo e não mais como uma pessoa, eles dizem que existem criaturas que partem daqui, mas que não entram nesse nível 2 aqui. E aqui assim, eles fazem uma curva, né? E retornam daqui. Então aqui a gente pode desenhar uma setinha, né? Pô, Gonzaga, mas por que tem gente que já faz a curva ali, é preguiçoso, não vem até aqui? Não, no início só existe essa curva aqui. De repente, essa curva se bifurca, aí cria esse canal aqui. Esse canal vai tentando ir, mas não tem potência no início para ir, aí acontece isso aqui, ó. Forma-se um outro retorno aqui. Veja como é que o universo se constrói. Ele vai por pulsos, né? Por etapa. Para que exista esse grupo de seres fazendo a curva aqui, é necessário que esse aqui exista. Então, um é infraestrutura para o outro. Primeiro esse impulso, depois esse impulso, e é depois que esses dois são consolidados, é que de repente bifurca e abre mais uma tentativa de vir para cá. Se o universo não tem potência suficiente, porque aqui não tem força suficiente, o universo pode morrer aqui e morrer aqui. Nem todos os universos vêm até aqui. Há universos que não têm força, eles acabam se extinguindo, voltando apenas para esse ponto, e é readmitido novamente no universo do qual ele se origina. Vocês veem que, da mesma forma como tem criado pessoas que não conseguem nascer, universos também às vezes não conseguem, não têm potência suficiente para se manifestar. São natimortos, eles já nascem sem energia suficiente para ir adiante. Isso é curioso. É tão curioso que os ETs dizem que, inclusive, existem universos que têm deformações violentas e que acabam sendo uma extravagância tão grande que depois elas se consomem em si mesmos e se desmancham, né? Se reaglutinam, eles não se formam direitinho. Como existem frutos que não se formam direitinho, pessoas. Então, há uma semelhança incrível entre processos do micro e do macrocosmo. As coisas são assim, né? Nós temos que admitir, mesmo que não saibamos o porquê disso, né? Um dia, quem sabe, aqui, quando a gente fizer uma pós-graduação de Amazofia, a gente estuda por que existem estruturas aparentemente anômalas, né? Bom, naturalmente não é tão difícil vocês imaginarem que o processo continua, né? Então existem realmente criaturas que fazem a curva aqui, né? Não passam desse nível. A gente pode continuar a fazer esse exercício aqui. Mostrando que isso realmente ocorre em todos esses patamares, sem distinção. Em todos
todos eles isso aqui acontece. Essa bifurcação. Agora vocês imaginam, gente, como foi difícil eu descobrir esse esqueminha para ensinar esse negócio. Mas e quem é fulano? E quem são esses caras? E como é que isso acontece? E por quê? Até que eu fui construindo isso, agora é moleza, né? Agora vocês já pegam tudo de bandeja, né? Explicadinho. Todas essas criaturas, portanto, essas aqui podem se manifestar porque tem essa retaguarda. Esse aqui pode porque tem essa e porque tem essa. Isso aqui, da mesma forma. Então, o universo vem se constituindo até que um dia ele dá origem a esse grupo aqui. Você vê que esse é um grupo muito atípico, né? Ele é o último da linha, ele faz a curva e ele realmente acaba, não tem outro depois dele. São 7 dias da criação, as 7 vaialas ou 7 idades. Agora, para uma criatura existir aqui, né, ela começa aqui, algumas você vê, vem para cá, outras passam. Umas vêm para cá, para que outras possam passar. Outras vêm para cá, etc. O fato é que o universo, para ele ter semente, ele precisa chegar até a última etapa. Uma árvore como a macieira, gente, ela só tem condições de gerar descendentes se ela chegar nos frutos. Tem árvore que não chega, né? Ela morre antes, acontece alguma coisa antes, não tem força, vai lá. O solo é isso, o solo é aquilo, ou então tem frutos que não conseguem, enfim, vingar e não conseguem formar sementes. Então, da mesma forma, isso vale também para os universos. Então, para um universo ter nas criaturas humanas, ele tem que ser completo, perfeito em sua estrutura inteirinha. Né? Isso aqui é um elemento importante do nosso entendimento hoje. Bom, o que mais nós podemos acrescentar? Essas criaturas aqui, essas e essas daqui, elas são chamados Ablaóis. Um nome estranho, né? Ablaóis. Isso aqui são os nossos anjos, né? Então, o que são anjos? Anjos são humanos que ficam apenas nas 3 vaialas primeiras. Não passam para os outros níveis, né? Chamam Ablaóis, né? Servidores do Supremo. É mais ou menos o que significa isso daqui. Ablaóis, anjos. Aí existem esses humanos aqui, ó. Veja que esse plano aqui também, aqui é só vibração. Os seres que estão voltando por aqui também, eles não passam de vibração. Vibração. Agora aqui não, aqui tem populações mesmo, elaianos, planetas, essa coisa toda. A dimensão de qualquer coisa, aqui tem, como no físico também. Aqui é só vibração novamente. Então, se eu desenhar aqui uma criatura qualquer, como essa, por exemplo, um corpo celeste, aqui a Terra, Terra física, dimensão G da Terra, está aqui, eu desenhei. A Terra tem também uma vibração vital, uma vibração no campo físico? Tem. Vamos desenhar aqui, né, a energia Phi da Terra, é uma outra dimensão da Terra. Tem a dimensão Elai? Tem. Então tem um planeta, um outro planeta simultâneo que existiu antes de existir o físico, né? Vamos desenhar aqui o polo dele, não precisa estar alinhado. Então você vê a Terra física, está aqui, ó, é a menor delas. Se você desenhar uma criatura humana, você vai ver o nível Phi, o etérico, está aqui, o nível astral assim, o outro é maior ainda, já temos 1, 2, 3, 4. Os outros são tão grandes que a gente nem cabe desenhar aqui, né? E já são em comum com outras criaturas. Então, a menor parte, a melhor expressão do ser é justamente a expressão física do ser, né? Todos nós aqui, o nosso campo de energia é maior do que o físico, a nossa dimensão astral é maior ainda, a nossa dimensão mental concreta é maior ainda. Esses são os nomes que o esoterismo usa, né? E nós também, gente, a gente entra aqui e começa a construir o nosso primeiro corpo. Esse corpo aqui, que os ETs chamam de, é o mesmo nome, acrescenta Zai, que diz é corpo imorredouro, que não morre, que apenas se transmuta, né? Então, a Om Zai é o primeiro corpo que a gente fabrica para a nossa manifestação. Nós somos tudo, mas a gente começa a nossa manifestação assim, a Om Zai. Depois a gente fabrica o Pi
Zai. Outro corpo super importante. As correntes esotéricas chamam de corpo búdico, né? Esse aqui alguns chamam de corpo monádico, ou chamam também de corpo crístico. Depende da escola. E vai vindo adiante, esse daqui é o Kalasai, também chamado corpo intuicional ou intuitivo, né? Você vê que a gente vai vestindo roupa, né? Entenda dessa forma. Veste uma primeira roupa, para quê? Vocês percebem que a roupa, esses nomes aqui, Zai, são que significa também sistema sensório, né? Para que eu possa cumprimentar essa senhora, apertar a mão dela, a mão física dela, com a minha mão física, eu tenho que estar com um sistema sensório físico e ela também. Senão eu pego num vazio. Se ela estivesse aqui só astralmente, para eu cumprimentá-la, eu teria que cumprimentá-la com a minha mão astral. Senão nós não nos sentiríamos. Então, paredes físicas só são percebidas pelos nossos sistemas sensórios físicos. E assim por diante, né? Nas outras realidades. Então, isso aqui são sistemas sensórios adequados a cada vaiala, né? Para que os seres interajam entre si. Eu não falei no início que tudo é consciência? Para que duas consciências se comuniquem, né? Bater um papo com você me disse seu nome, com a Renata. Eu posso conversar com ela fisicamente. Ela fala, Renata, vamos bater um papo astral? Você deita, dorme o seu corpo físico, eu durmo o meu, saio do meu corpo físico, a gente bate um papo astral. Não, vamos num nível mais superior. A gente pode se deslocar do astral e ir para outros níveis e bater papo, sei lá em que nível, aqui nos níveis, eventualmente até de ordem superior. Aí nós vamos ver que aqui não é mais um encontro de indivíduos, aqui já são encontros de coleções de consciência, né? Só aqui para baixo é que indivíduos realmente podem ser discriminados uns dos outros, né? É só nos níveis aqui do chamado quaternário da forma, esses 4 planos, que os indivíduos estão realmente separados uns dos outros. Daqui para diante é bem complicado separar, embora existam, cada um, né, um fio de luz, né? Muito bem. Depois do Kalasai, vem um corpo aqui. O corpo para a vaiala Dara. Esse corpo aqui é chamado de Daradan. A palavra Dan quer dizer aquilo que morre, que precisa ser substituído periodicamente. Você vê que os 3 corpos superiores, né, Aumzai, Bizai e Kalasai, não morrem. Mas esses 3 aqui são vulneráveis. Precisam ser periodicamente renovados. Eles se desmancham e você fabrica outro, e assim vai, né? Esse aqui é o processo da morte e renascimento. Aqui tem o Daradan, não tem esse Ra. Tira o Ra, fica Daradan. Então aqui é corpo Dan também, Dan e Dan. Então aqui fica o corpo Elaidan, famosíssimo corpo astral. Elaidan. Aqui é o Fidan, que é o chamado também corpo etérico, corpo energético, corpo eletrônico, corpo bioplástico, duplo etérico, tem nome pra cacete isso daí, né? Realmente tem uma nomenclatura, é fantástica. Esse aqui é o manjadíssimo Jidan. É o nosso corpo físico, Jidan. Você vê que os ETs, o sistema deles é muito parecido com o sistema das escolas de tradição todas, né? Não há muita diferença. Os espíritas fazem algumas mudanças, né? O espírita fala, existe corpo, alma e espírito, né? O esoterismo vem trazer o conceito de eu superior. O que é o eu superior? É isso aqui que é o ser mesmo, né? Com os 3 corpos superiores. Isso aqui tudo é chamado eu superior. Aqui é o eu inferior, com personalidade. Aqui é o físico, esse aqui é os nossos campos de energia. Bom, nós estamos vivos graças a eles. Aqui são as dimensões emocionais do ser, né? A inteligência, a percepção no campo das emoções, em sentido amplo, né, gente? E aqui está a nossa intelectividade, a nossa inteligência, né? É o corpo responsável pelos processos que no cérebro nós chamamos de inteligência, né? Então o cérebro físico não pensa, gente, não existe poder da mente, nada disso. O poder de quem é? O poder é do ser. Quem está falando aqui com o microfone de vocês? É o ser quem fala. Só que a informação que vem lá do ser tem que vir através dos sucessivos corpos até chegar no físico. Ela é traduzida no cérebro, que é
tradutor da informação que vem lá de cima, traduz para que eu possa me expressar fisicamente para pessoas que estão fisicamente me ouvindo. Essa informação vai através dos olhos, dos ouvidos, vai para o cérebro, processa, traduz. Aí em vocês ocorre o fenômeno contrário. A informação é traduzida e vai subir até chegar no ser. De alguma forma influencia. Né? Muito bem. Eu falei daquele grande acidente que houve aqui na Terra, né? O touro Marroja. O touro Marroja danificou fitando. Esse nosso corpo aqui é que é um corpo problemático. Ele é formado de 144 mil sistemas paraluminosos, estruturas caleidoscópicas de grande complexidade. Então é pura energia organizada. Se esse corpo não traduz as informações legais, aqui no físico a gente ouve A, a criatura lá em cima ouve E. A gente ouve não, aqui ouve sim. Imagina, isso está bem perturbado. A criatura fala alguma coisa para cá, chega aqui outra coisa. Há muitas coisas que a gente não erra muito a tradução, mas tem muitas coisas que vêm do alto que são traduzidas completamente diferentes. Isso está acontecendo na humanidade. Porque esse nosso corpo aqui, o Fidan, que corresponde a esse plano, ele estava com defeito, já foi corrigido, mas a gente insiste a trabalhar com elementos culturais e não com a informação interna. Né? Muito bom. Vamos lá. E a criatura humana, como nós a conhecemos uma parte dessa história aqui. Ó. Nós hoje vamos conhecer um pouco mais desse período todo aqui. Vocês veem como é muito interessante a organização disso aqui. Mas vocês veem que eu estou localizando esse segmento dentro do contexto cósmico. Né? Aqui vocês encontram seres que são pura energia, as dimensões energéticas da Terra é cheio de criaturas que são pura energia. Elas não têm corpo físico, mas existem as criaturas etéreas, né? Aliás, etéricas, porque o esoterismo usa a palavra etérea para falar dessa dimensão aqui. Os seres etéreos são seres também chamados hiperfísicos e que no Espiritismo são chamados entidades de luz e que na Bíblia são chamados Elohims, né? Então, tudo isso, gente, são nomes distintos, né, essencialmente para a mesma coisa. O fato é que há um determinado momento que a criatura, pela primeira vez, vai construir um corpo físico. E é isso que nós queremos estudar com vocês. E ela vai vencer etapas aqui, até deixar o plano físico definitivamente. Você vê que a gente, até mesmo aqueles que chegam até aqui embaixo, até o plano G, constroem um corpo Gidan. Ele vai ter muitas e muitas vidas até chegar nesse ponto em que ele volta a ser pura energia. Depois ele passa a viver em planetas puramente astrais, né? Planetas elaianos. Depois ele vira pura energia, vai dar esse salto aqui e vai passar aqui para cima. Vai conviver com os Ablaóis, com os anjos. Esses humanos todos que fazem essa grande viagem e voltam para cá para cima são chamados angélicos. Não são anjos, são angélicos. Né? Eles têm nomes também que não interessam muito. Né? As religiões chamam isso aqui de querubins, serafins e não sei o que mais. Né? Os angélicos já têm outros nomes. Os ET chamam esses aqui de Orianes. São os seres que estão aqui. Eu também tenho esses nomes aqui. Se vocês se interessarem um dia, a gente passa para vocês. Nós estamos escrevendo sobre isso tudo. Né? Bom, deixa eu ver o que é mais fundamental para nós podermos continuar. Se eu estou esquecendo de alguma coisa. Não. Agora, uma outra coisa. Vamos analisar um outro aspecto do ser. Essa centelha aqui, que é o ser propriamente dito, né? Isso tudo aqui, gente, é manifestação. É um ser abrindo o guarda-chuva. Né? Isso tudo aqui existe para que os seres se interrelacionem. Eles criam sistemas, a consciência cria sistemas para operar em vários níveis de energia, para que essas consciências unificadas se, vamos dizer, troquem elementos entre si e depois se aglutinem novamente. Você vê que parece que a criação, eu uso uma historinha para explicar isso, eu aprendi com Hammurabi.
numa das expressões dele, inclusive na Umbanda. Se você pega aquele joguinho de armar, que tem um monte de pecinha, você derrama aquilo na mesa, um saquinho cheio com 1000 pedras. Aí você olha aquela zorra assim, você pega uma pedrinha, meu Deus do céu, ela é toda azul, deve ser de água ou céu. Aí você bota na parte de cima. Vê um verde, é mato, bota para baixo. Aí você vai tentando organizar para entender que figura aquilo vai formar. Essas pecinhas, nós podemos dizer que somos nós. Existe uma figura que nós queremos saber qual é. E cada um vai representar um papel completamente distinto. Você vê que cada peça, se uma faltar, nós não vamos compreender a figura na sua totalidade. Então, cada indivíduo tem uma parte indissociável e fundamental na estrutura completa. Né? Cada um tem, além da sua posição exata na estrutura, ela tem um segredo da própria estrutura. É um pedacinho de cerca, é uma folhinha, o olho de um bicho, sei lá. Cada um é uma coisa daquele desenho, que pode ser um castelo medieval, sei lá o que, um dinossauro. Tem um sobrinho meu que está montando um dicionário, um dinossauro agora que não sei quantas 1000 peças, americano. É um trabalho louco para fazer aquele negócio. Agora você imagina o seguinte, quando a figura está toda pronta, cada pecinha vai poder olhar e descobrir, puxa, eu era parte de um dinossauro que não sabia. Né? Isto é, todos vão ter a visão de conjunto. Aí alguém vai guardar o jogo, em vez de desmanchar o jogo, você cola todas as pecinhas entre elas articuladamente. Aí você junta tudo, vai ficar um bolo novamente, guarda no saquinho, só que o desenho permanece inteiro, ainda que empacotado, porque as pecinhas foram coladas umas nas outras. Esse grande ciclo chama respiração de Brahma. É a história do universo. O universo parece que ele é constituído de elementos que têm que se dialogar entre si, interagirem. Com que finalidade? Se juntar, compreender quem são, para depois voltar à unidade sem mais se desmanchar. Né? Então eu uso essa figura para vocês compreenderem mais ou menos o porquê da finalidade dessa manifestação inteira que volta para cá. Né? Então parece que é compreender a própria equação disso aqui, a razão de ser ou a formulação dessa realidade toda. Né? Bom, por outro lado, algumas coisas que nós também já estudamos aqui, vocês... olha, gente, só um detalhe. Qualquer dos 7 reinos lá da nossa pizza, né, todos eles são na mesma estrutura. Então, tem planta física, não tem? Então, existem plantas que são pura energia. Tem plantas na dimensão astral? Tem também. Tem animais na dimensão astral? Tem animais que nunca vêm para cá, nem para cá. Então, para o corpo celeste, as criaturas do espaço celestes eram chamados, antigamente chamavam astros do firmamento. Né? Todos esses pólitos que giram por aí, galáxias, etc., são criaturas também. E elas têm algumas que chegam até o físico, outras não, são pura energia, os astrônomos não sabem delas. Outras são astrais. Imagina se o radiotelescópio de Hubble descobre que além das infinitas galáxias físicas, existem outras dimensões de realidade com galáxias não físicas. Os caras vão pirar fácil, né? Para entender como que essa coisa funciona. E existe, portanto, até em cima, qualquer coisa que existe no físico, volto a dizer, o físico é a menor das expressões da criatura. A criatura vai descendo, 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 descendo. Eu diria que é a pontinha do iceberg. Né? Você olha a pontinha e fala, oh, e o resto? O resto está tudo submerso, né? Está tudo escondido daqui para cima. A essência mesmo do ser, ou o ser propriamente dito, é esse ponto. Ele constrói sua manifestação realizando essa incrível caminhada, essa grande estrutura. Tá? Muito bem. Agora, nós falamos lá no conceito de Iona. Né? Então, se eu representar, como eu já fiz aqui numa outra palestra, tudo que existe, eu vou colocar aqui dentro dessa coisa. Vou representar aqui um muro dividindo, aqui dentro é tudo que existe, a criação inteirinha, escrita com E, a criação inteira. Aqui fora, o incriado, increado. Né? Aqui então, aqui fora está o absoluto, aqui dentro é o relativo. Aqui dentro está a criatura. Isso aqui é o chamado Criador. Você vê que os ETs também trabalham com esses conceitos. Eles usam outros nomes, e são muito lindos os poemas quando eles fazem essa distinção.
Né? Então, aqui dentro tudo é cognoscível, ou palavrinha danada em português. Quer dizer, passível de ser conhecido por quem está aqui dentro mesmo. Fora daqui não é incognoscível. Quer dizer, não se pode conhecer. Está além do entendimento de qualquer das criaturas. Né? Então, aqui está o Criador, aqui está o conjunto das criaturas. Né? Nós podemos chamar tudo isso aqui de cosmo. Palavra que quer dizer também totalidade. Tudo o que existe, tudo que é manifestado em qualquer dimensão de realidade. Não importa. O fato é que, do ponto de vista extraterrestre, criatura, qualquer das que tem aqui dentro, elas são isso aqui, gente, ó. Elas são uma passagem entre o Criador e a própria obra. Então, essencialmente, qualquer um de nós aqui, nós somos, na verdade, um portal entre uma dimensão que é existencial e algo inacessível, incognoscível. Uma face da realidade que a criatura não pode acessar. Que é o melhor. O que é uma criatura? A natureza de uma criatura. Então, criatura é isso aqui. Isso aqui, esse buraquinho, essa ligação é um iona. Ó, é um io ou ona. É um ponto, um eixo ativo, vivo, um polo, um foco, se vocês quiserem. Né? Ó, que conhece o verbo. Isto é através daqui que o Criador que está fora cria e continuamente também descria o que criou. Portanto, aqui em cada buraquinho desse há um fluxo num sentido e no outro. Isso é um iona ativo. Pois bem, gente, todas as criaturas mais simples que existem no cosmos, dentro de Aoé, é uma criatura cuja centelha, isto é, isso aqui, a realidade máxima dela é formada, vamos fazer aqui uma tabela. A câmera pega bem esse ângulo. Uma criatura muito legal, ela é formada, a sua centelha, o seu espírito é formado de um único iona, ionas isolados, uma bolinha de ping-pong, para vocês fazerem uma ideia disso. Né? Então, a mais simples das criaturas que existe, o espírito dela só é formado de um único iona. É o reino do espaço. Então, olha, esse espaço físico que aqui nos separa uns aos outros é uma criatura. Né? Então, só no conceito extraterrestre é que você vai encontrar espaço como uma criatura. É a primeira criatura e mais simples que existe. Naturalmente, seguindo o mesmo raciocínio, nós vamos encontrar criaturas que cuja essência é formada de dois buraquinhos, dois ionas articulados entre si. A criação se dá através deles dois e existe refluxo. Então você vê que essa aqui é uma criatura mais complicada que essa daqui. O seu espírito é formado de dois ionas interligados. É uma criatura bem mais elaborada, né? Até porque, veja só, para que um iona faça parte de um parzinho desse aqui, olha o que ele tem feito. O iona solitário andou isso daqui, formou o espaço no primeiro plano, no plano crístico, monádico, chama espaço monádico. Aí ele veio para cá, aí isso aqui existe o espaço búdico. Aí ele veio para cá, o espaço aqui é chamado de búdico por algumas correntes e por outras de intuitivo superior ou mental superior, não é isso? Mental superior. Então aqui é o espaço mental superior. A bolinha vai descendo, aqui ela cria um espaço nesse nível aqui, do mental concreto. Desce, ela cria um espaço astral, ó, espaço elaiano. Desce, ela cria o espaço etérico. Aqui, quando chega aqui, ela é o quê? Espaço físico. Você vê que a bolinha, a criatura mais simples, é a primeira coisa que existe no universo. Esse caminho é feito, a bolinha vai voltar. Quando ela chega aqui, ela vai reentrar no sistema, mas aí com a capacidade de formar pares. Você vê que para uma criatura fazer parte de um ser com dois ionas, esse iona aqui, esse e esse já viajaram uma volta completa como espaço. Né? O raciocínio, e não é muito difícil de se fazer,
né? Vocês veem que quando esses dois aqui um dia fazem a volta completa, eles vão reentrar no sistema, mas eles vêm com uma capacidade interessante, a de se organizar assim, ó. Sabe o que é isso aqui? É um quadro das mônadas, ou espíritos, que os ETs chamam, representam pela letra H. Eles chamam do nome, quer ver o nome que eles dão a isso? A teosofia que chama mônada, né? Eles chamam isso de... Onde é que eu escrevi esse negócio? Aiona. Vamos botar no plural. Aionas quer dizer a mesma coisa que mônadas, ou centelhas, ou espíritos, né? Aionas. E elas têm uma face positiva e uma face negativa, polarizada, né? Como uma moeda. Naturalmente, gente, existem criaturas que têm 4 ionas na sua mônada. Criatura bem mais complicada que essa daqui. Essa aqui é o espaço. Isso aqui é o chamado reino atômico. Olha que interessante a relação entre os dois ionas que existe e os elétrons e os prótons, né? O espaço é não polarizado, né? Esse aqui você já viu a polarização. Esse outro aqui, esse outro reino, é chamado de trídeos. Alguns chamam de reino mineral, na teosofia, né, por exemplo. Esse aqui é o reino dos corpos celestes, os astros do firmamento. Antigamente, a antiga teosofia falava dos astros do firmamento. Aqui depois, naturalmente, existem as criaturas com 1, 2, 3, 4, 5 ionas, né? São o quê? Os vegetais, né? E, logicamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ionas interligados, são aqui os animais. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, os hominais, os ranas. Olha quantas vezes uma bolinha dessa daqui deu volta na história. Pega um iona humano, ele deu uma volta inteira como espaço, uma volta inteira depois como átomo, uma volta inteira participando das mônadas das outras criaturas. É por isso que isso aqui é um reino cujos ionas viveram todos os outros reinos. Por isso é reino semente. Ele contém as existências ou o modelo do padrão inteirinho. Por isso dizem também que as criaturas humanas já foram os outros reinos. Ninguém aqui é a encarnação de cavalo ou de cachorro, gente, pelo amor de Deus. O que eu quero que vocês entendam é que os mônadas que fazem parte das nossas mônadas já pertenceram a mônadas de reinos mais simples. Para que esse reino exista, esse aqui tem que existir. E assim, portanto, você vê por que os humanos aparecem no final da linha. E mesmo nos universos completos, os humanos também são os últimos que aparecem. Antes, no mundo físico, os humanos também são as últimas criaturas que aparecem. Primeiro tem que vir todos os outros reinos. Havia o espaço físico, os átomos físicos, aqueles átomos da tabela periódica, né, que os cientistas estudam. Imagine que os cientistas estudam a dimensão física do átomo físico e querem descobrir o resto. Fica difícil, né? Não é por aí. Para entender as dimensões superiores, nós temos que trabalhar com uma ciência que utilize os nossos veículos superiores de entendimento. Com apenas a nossa mente física, entenderemos o mundo físico. E olhe lá. E olhe lá. Agora, se nós trabalhamos com os nossos níveis superiores de consciência, vamos entendendo como se estruturam os outros níveis de realidade. Tá? Bom, veja lá, os ramas, enfim. Ah, Gonzaga, não tem criatura com 8? Não tem. Depois vocês vão entender por que não tem. Mas olha aqui também que interessante, então vocês veem que cada iona desse aqui passou por todas as outras experiências. Aqui é uma coleção fantástica de experiências. Vejam o que nós temos de lastro, de capital inicial, né? O que nós temos de existencial
do nosso processo. Né? Então, quando o íon reentra aqui, foi a dissolução de íons do reino animal, reentra e vem com a capacidade para se aglutinar em 7, isso é um iona com potencial de fazer parte de uma mônada humana. Né? Aí começa os processos de aglutinação. Aqui começa a briga entre 7 ionas, até que quando eles entram aqui, né, já estão meio cansados de brigar, eles começam, ou melhor, eles vêm disputando, até que vem começando a se consolidar algumas parcerias, porque no início, como acontece em todos os casos, os ionas já não vêm de mãozinha dada não, gente. Eles vêm apenas com potencial, eles vêm com a capacidade. Por exemplo, é um iona amadurecido, fortalecido, um iona humano, ele vem propenso a se juntar com mais 6. Ele tem essa valência, essa capacidade. E ele vai começando a tentar conquistar o seu primeiro amigo. Só que ele gosta desse amigo, mas esse amigo não gosta dele. Né? Isso não serve. Então vai indo. Quer dizer, os ionas disputam, né? Como se fosse espermatozoide lutando por um óvulo. É uma guerra total. Buscando as suas parcerias por afinidade. Olha como é que a gente começa. Né? Até que depois de muita luta, né? Muita luta, inicia-se já esse processo todo aqui. Os ionas experimentam várias configurações, mas sempre se desmancham, sempre se desmancham. Estão sempre largando um e pegando o outro. Não é definitivo esse agrupamento de 7. Você vê que a criatura humana aqui, como nós a concebemos aqui, entre nós, não existe ainda, né? Porque aqui é meio que uma estrutura múltipla, né? Grupal. E vem vindo até um determinado ponto aqui, é que nós nos tornamos individualidades. Vamos pegar a história da árvore? Enquanto não tem fruto, onde é que estão as sementes? Não estão espalhados na bioquímica da árvore inteirinha? Aqueles átomos não estão ainda disputando a composição da semente? Mas o fato é que depois do fruto, aparece lá onde vai aparecer uma sementinha completa. Ela é formada da aglutinação de átomos de toda a árvore, né? Átomos afins que formaram a semente. Né? Então, isso, embora não seja exatamente assim, por analogia, vocês percebem que as coisas em potencial vão se manifestando à medida em que há uma experiência existencial em curso. Da mesma forma, esse processo também ocorre na comunidade. E nós precisamos dominar essas ideias aqui para nós entendermos isso daqui em profundidade. Né? Bom, o que mais é interessante? Agora eu vou começar a... Veja uma criatura humana aqui, então, né? A gente tem que fazer 7 buraquinhos e você vê como é complexa a relação energética. 1, 2, 3, 4, 5, 6, falta 1. 7. A divindade ou o Criador está criando e descriando simultaneamente através de todos esses orifícios, né? E que todos eles estão conectados, tanto pelo lado de cá, quanto pelo lado de lá da própria criação. Isso aqui é a mais complexa estrutura de manifestação de consciência que existe. São 7 nódulos conscienciais funcionando numa estrutura única. 7 chakras. Por isso as plantas, os animais têm 6 chakras, as plantas têm 5 chakras, os corpos celestes têm 4 chakras. Olha aqui. Terra, fogo, ar e água, os 4 elementos. É daqui que vem essa história. Os trídeos têm 3, os átomos 2 chakras e o espaço, né? Chakra único. Quem são esses trídeos aqui? Esses trídeos têm uma função vital no universo. Eles são chamados o espírito das partes. São aglutinadores. Então, por exemplo, se a gente pegar o nosso corpo físico, nós somos formados só de outras criaturas. Vamos ver, nós somos formados de espaço. Pegar o corpo físico, formado de espaço físico, mais átomos físicos também capturados. Trídeos, o que são os trídeos? Os trídeos são aquelas criaturas que organizam átomos para formar moléculas, para formar célula. Cada célula tem um espíritozinho, isto é, ele tem um trídeo. E os trídeos são organizados em estruturas incrivelmente complexas. Cada pulmão nosso tem um trídeo chefe,
com todos os outros trídeos organizando um monte de trídeos. Os dois pulmões juntos têm um trídeo central, o coração tem um trídeo para cada ventrículo e tem um trídeo central. Tudo é assim, gente. Os hemisférios cerebrais tem um trídeo aqui, tem um trídeo central, das hipófises, etc. Agora, tudo tem um trídeo grande, é o trídeo chefe, que dá da massa encefálica inteira, né? Tem um trídeo importante também que cuida do nosso cerebelo. Quer dizer, cada célula do nosso corpo, ela existe porque tem um camarada cuidando da estrutura, um trídeo. Uma folha da árvore tem um espírito. Um tronco também. No momento que ele bifurca do tronco principal, ali é um trídeo que está construindo uma estrutura inteira dele. Os trídeos, portanto, são aquilo que na teosofia são chamados de ordenadores da forma. São criaturas que pegam outras e formam estruturas. Qualquer reação atômica, você pega dois elementos isolados, oxigênio e hidrogênio, formou uma molécula de água, tem lá um trídeo sentado na poltrona lendo qualquer livro bom. Né? Ele está cuidando daquela moléculazinha. Tirou aquele trídeo, e olha que às vezes é duro, você separar oxigênio de hidrogênio, você tem que penar para separar, né? Porque você, na verdade, tem um trídeo lá segurando as duas, né? Nós chamamos isso na física de valência, né? Como esses elementos, os processos de reação, tudo, na verdade, gente, é uma reorganização de trídeos. Toma esse, me dá esse, né? E assim vai. Você vê que os trídeos têm a função de organizar tudo. Eles organizam o próprio cosmos inteiro. Um dia a gente vai estudar a organização dos universos. Aí vocês vão ver que, na verdade, essa criatura é fundamental desde o primeiro dos dias do cosmos. Ele é que organiza o resto, principalmente espaço e átomo, né? Agora, como ele é conhecido aqui no nosso meio comum? Tem 4 tipos de trídeos. São os trídeos aglutinadores, esse que eu falei, eles organizam estruturas. Tem um outro tipo de trídeo que ele organiza apenas, ele organiza trídeos que desmancham outras estruturas de trídeos. Como são chamados aqui na Terra? Vocês conhecem trídeos, que é puro trídeo, ele não é nem animal nem vegetal. Quem são? Fungos. Fungo não é vegetal nem animal, é um rei. E sabe de quem que a gente toma emprestado os trídeos? Do planeta Terra. O planeta Terra captura trídeos e por isso que é a Mãe Terra. Nós tomamos emprestados os trídeos para organizar os nossos corpos. Toda centelha faz isso. Olha que nós pedimos espaço físico emprestado da Terra, pedimos os átomos da Terra emprestado, tudo que a gente come, todo o nosso corpo é feito de água, de tudo que é da Terra, né? Tomamos emprestados os trídeos capturados pela Terra para organizar nosso corpo. E como nós não podemos capturar corpos celestes, a Terra nos atrai. Esse é o elemento atrator que nos vincula ao planeta Terra. Vibratoriamente estamos prisioneiros da evolução da Terra, por isso aqui, porque nós temos também 4 elementos aqui que estão vinculados. Um dos nossos chakras nos prende à Terra, né? Você vê que, na verdade, nós somos uma soma disso tudo, né? Nós nos alimentamos de animais e nos alimentamos de vegetais, e o corpo celeste nos atrai, e nós organizamos trídeos, átomos e espaço. Nós não somos nada disso, por isso que nós não somos nenhum dos nossos corpos, nós somos isso aqui, o 8º passageiro. 7 corpos são 7 apenas espectros de manifestação, são o que os ETs chamam, esses Zai e Dan, são sistemas sensórios, para que as criaturas possam entre si se articular. Não é a criatura mesma, nós não somos nosso corpo físico. Tá? Jidan é apenas uma das expressões, das maneiras, das ferramentas com as quais essa criatura se vale para se manifestar na dimensão física da existência. Muito bem. O que mais aqui que é interessante? Nós falamos. Acho que nós podemos dar a entrada já ao estudo do que realmente é o conteúdo fundamental desse nosso painel. Pois não. Os trídeos seriam só os fungos ou os micro-organismos no geral? Não, tem vírus, vários micro-organismos também são trídeos. Nem todos, porque alguns pertencem ao reino vegetal, outros ao reino animal, mas tem trídeos também puros, né? São 4 tipos de trídeos, mas isso, gente, é um estudo muito elaborado, nem interessaria muito para agora, para nós. Mas olha que coisa maluca, só para vocês terem uma ideia. Todas essas bolotas que andam pelo espaço, que nós chamamos de planeta, satélite, essas coisas, tudo, isso são trídeos aglomerados.
que nem cupinzeiro. O cupim não faz aquela bola de terra, que dá a casa, que enche de cupim. Pois bem, os corpos celestes são aglomerados de trídeos, eles organizam matéria no espaço para formar corpos celestes. Agora, a entidade que habita essas bolotas é que dão o caráter àquele corpo celeste. Se uma entidade estrela toma conta de uma bola dessa, aquilo vira uma estrela. Se ele se ausenta, a estrela morre. Se é um outro tipo de corpo celeste que toma conta, ele vira um planeta ou vira um satélite, etc., na hierarquia dos corpos celestes. Portanto, é interessante nós notarmos, um dia, quem sabe, a gente estuda também esse reino aqui. Esse reino é super interessante, eles se valem dos trídeos. Os trídeos formam as casas. É como se isso aqui fosse os cupins, isso aqui os cupinzeiros. Eles formam as bolotas. E aí esses aqui pegam e ocupam. Aí vem a ciência e fica aí discutindo. Uma galáxia, gente, é uma estrutura fantástica de trídeos enlouquecidos. Isso é uma brincadeira que eu tive com o General Show. É uma massa impressionante de organização de trídeos. Mas no centro da galáxia existe uma entidade galáxia, do reino dos corpos celestes, com 4 chakras. Quer dizer, no centro da galáxia você tem os 4 chakras fundamentais da galáxia. Como no sistema solar, você tem o Sol, que é um planeta como outro qualquer. Um dia a ciência vai descobrir que o Sol é bem pequeno e que essa grande bola que a gente vê, na verdade, é a atmosfera daquele assim, ó. Isso a ciência, aliás, já desconfia. É um grande planetão, né? Uma bola de trídeos, organizado, como um cupinzeiro. Ele é ocupado por uma entidade estelar. Aqui é a entidade. Aí o que acontece? Quando esse ser aqui ocupa esse negócio, ele cria uma grande atmosfera chamada, a bioplástica aqui, chamada crioplasmática. Crio quer dizer frio, plasma frio. A gente olha essa bola, imensa, mas lá no centro tem um corpo celeste, com cratera, com tal. Ela pode ser um planeta um dia. Basta que essa entidade aqui saia fora e entre outro, que dá um outro caráter a isso daqui. E essas bolotas são disputadas. Isso é muito louco, né, gente? Mas é tudo muito semelhante. Disputado. As entidades estelares, quando duas resolvem falar, essa casa é minha, pode ter certeza, é explosão no espaço. Chegam a destruir as bolotas porque disputam entre si a primazia. Quando elas se entendem, duas entidades podem ocupar o mesmo corpo celeste. Aqui na Terra é um caso desse. Nós temos 2 espíritos ocupando a Terra. Um chama Xiaomi, que é um espírito que dá à Terra o caráter de planeta, na hierarquia deles. E tem um outro que é uma espécie mais simples, que dá o caráter de satélite, porque a Terra também é um satélite. Isso não são conceitos astronômicos, pelo amor de Deus, gente, viu? Eu não vou falar os nomes, porque isso é bem complicado, mas a Terra tem 2 espíritos que vivem em harmonia legal aqui. Um de satélite e outro de planeta, né? Então veja como é que funciona. Teve uma nave americana que esperavam que ela se queimasse totalmente com altíssimas temperaturas do Sol. Um satélite de investigação aí americano. Sabe o que aconteceu com o satélite? Ele fez isso aqui, ó. Voltou a funcionar do outro lado. Aí os americanos fizeram um bip assim na cabeça deles, né? Ele falou, uai, né? O que aconteceu? Qualquer satélite desses de investigação, gente, é feito de alumínio, madeira, papel, metais que em qualquer temperatura ridícula fulminavam com eles completamente, circuitos eletrônicos convencionais, etc. Pois bem, saiu uma nota no jornal de página de ciência aqui da Folha de São Paulo. Americanos perplexos, um artefato de investigação do sistema solar, medindo radiação, isso, aquilo, atravessou a coroa solar e saiu do outro lado e voltou a funcionar. Então os ETs estão certos, como todos os místicos estão. A temperatura aqui é de 36 graus centígrados. Temperatura ambiental da Terra, um pouco mais quente, né? Você vê que loucura? E isso aqui é crioplasma, é frio. Eles explicam as grandes explosões solares. Até hoje a ciência fala da altíssimas temperaturas do Sol. E como é que eles explicam o fato do satélite dele ter atravessado a coroa solar e sair do outro lado? Cadê as altíssimas temperaturas? Você vê quanto a ciência demora para descobrir que as coisas não são como ela acredita que é.
tem chão, né? Pois bem, então é assim, esse é o reino dos corpos celestes. São peculiaridades, a gente pode estudar cada reino, vocês vão ver que cada um tem um jeitão próprio, mas no fundo eles essencialmente, enfim, não são tão distintos assim uns dos outros. Existem semelhanças interessantes. Né? Então veja, os vegetais também têm 5 chakras, os trídeos formadores de corpo, como eu falei para vocês, tem 4 tipos distintos, né? Os que aglomeram, os que desaglomeram, tem, como é que é o outro, meu Deus? Enfim, agora nem me recordo, viu, para dizer, para ser franco com você, nem me lembro mais. Tem os, sim, muito importante, tem os chamados livres. O que são os trídeos livres? É aquilo que na ciência nós chamamos de energia, que os curadores aplicam. O que uma pessoa chega no outro assim, faz a aplicação de mão, o que ela transfere? Nós falamos, transfere energia. Que energia? Magnética, eletromagnética, energia biológica? Não. O que são essas coisas que nós transmitimos às pessoas? Nós liberamos trídeos, gente. A gente captura trídeo, entra e passa trídeo. Né? Se nós curamos uma pessoa com a nossa própria energia, a gente, né, fica fraco, sem energia, porque nós estamos liberando trídeos livres que nós temos também. Nós somos uma bateria de trídeos também. Agora, se nós capturamos trídeos livres que passam pela gente, ganha a tônica vibratória da entidade que trabalha com a gente como cura, ele empresta uma vibração particular para esses trídeos e transfere para outra pessoa. Então você está repondo estruturas reorganizativas. Percebe? Você está ajudando o indivíduo a se reorganizar de acordo com a sua matriz de luz. Portanto, você está curando. Curar doença pode ser, portanto, a ausência de trídeos. Se você não está com uma conexão muito legal com o chamado eu superior, porque esse é o organizador de trídeo, mas você está com um canal de comunicação meio ruim com ele, meio que você fica só daqui para cá, né? Sem conexão com a sua parte superior. Então, o ser propriamente não tem como agir nos níveis mais densos. Aí você tem que dar uma ajudinha por fora, passando trídeos para ele. Esse é o fenômeno das curas. Porque a matriz está lá. Né? Então, curar uma pessoa, na verdade, é formar uma gambiarra. Né? Você está trazendo trídeos por outros caminhos para passar para o indivíduo. O entanto é que o indivíduo captura aqueles trídeos por um tempo, depois libera. Quando ele volta novamente a ele mesmo capturar os trídeos. E os remédios, então, como é que eles atuam? Os remédios da nossa farmácia comum, eles só matam os urubus no processo. Toda a medicação, do ponto de vista dos extraterrestres, apenas esconde, escamoteia ou destrói sintomas. Não cura o indivíduo. Nem a homeopatia? A homeopatia, sim, isso aqui já não é remédio. A homeopatia já trabalha com outros níveis, né? Eu estou falando de remédios da medicina alopática. Né? Agora, reiki, imposição de mãos de todos os gêneros, inclusive Mãos Sem Fronteira, homeopatia, acupuntura, tudo isso trabalha com os níveis energéticos, florais, todos eles, trabalham com energia, são dispensadores de trídeos, né? Os ordenadores dos processos que estão em degeneração. Compreende? E isso que a luz, por exemplo, isso é trídeo. Por isso que a ciência até hoje não sabe se a luz é parte, ela tem comportamento particular e tem comportamento como onda. Fica aquela discussão, não é. Você tem que lá entender como é que é o negócio mesmo. Aí vai compreender que uma estrutura trina pode, às vezes, ser dupla ou pode ser unificada. Por isso que isso aqui é luz. Uma das formas de manifestação dos trídeos é luz. A forma também? Sim, todas as formas de energia. Todas as formas de energia. Né? Tem alguns tipos de energias que não são trídeos. Né? Aí é uma outra coisa. Alguns ordenamentos atômico-moleculares criam campos. Nem todos os campos são formados de trídeos, mas os campos são cheios de trídeos, mas não são formados pelos trídeos. Por exemplo, os campos magnéticos, eletromagnéticos. Esses não são trídeos, eles são formados por composição de forças do ordenamento atômico-molecular. É outra coisa. É a grande matéria-prima do ordenamento da manifestação de tudo. Né? Quando nós comemos trídeos, essencialmente. Esse é o grande nutriente que nós botamos lá dentro. Por isso que as pessoas podem deixar de comer e beber água e viverem normalmente. Basta que seus chakras estejam capturando trídeos normalmente, com toda a fluidez. Mas nós não, quem é que vive sem um hambúrguer, né? Nós acreditamos que isso vale alguma coisa. Mas a própria ciência sabe que você pega 1 quilo de comida num restaurante,
o peso de nutrientes de 1 quilo de comida chega a ser menos de 1 grama. Para que você se tope? Nós todos nos entupimos, eu ontem comi, feito um monstro. Por quê? Né? Fazer barriga, né? Porque não tem outra necessidade. É emocional, são carências, é a coisa do convívio. Né? Todo Natal, meus pais, meus irmãos comentam a mesma coisa. Mas será que Natal e fim de ano a gente come que não sei o quê? Por que todo Natal é isso? Né? Justamente quando a gente devia jejuar, né? Ou fazer um negócio diferente, não, a gente come feito um louco. Né? E o pior é que come no Natal, ainda sobra para outro dia, come no outro dia também, vai. Meu Deus do céu, porque isso é uma ansiedade, é completamente desnecessário. A gente torna o nosso organismo inteiramente preguiçoso para aglutinar trídeos, formar qualquer coisa. Nós podemos formar átomos que nós não temos no organismo, construir esses átomos. Tudo são elaborações. Trídeos, é que vocês imaginem formigas trabalhando, é isso, é uma loucura. Então, outras formas de trídeos que desorganizam. Por exemplo, você pega um tronco de uma árvore morta na floresta. Quem é que desmonta o tronco inteirinho? Trídeos também, fungos. Você vê que eles organizam e desorganizam. Eles desmantelam em estruturas mais simples, sempre. Então, eles não são plantas nem animais, são ordenadores. E esses trídeos que acabam com um tronco de árvore morto numa floresta, são todos trídeos capturados pela terra, o ser terra. Né? São trídeos livres da terra. 4 tipos de trídeo, um dia a gente pode estudar isso. Né? Mas é interessante a gente notar como as coisas...